PJE, Sindicatos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará e Estado do Ceará. Sustentação oral, doutor Francisco José Gomes da Silva é o relator. Sustentação oral, doutor Clóvis Renato Costa Farias, pela parte agravante, pelo sindicato agravante. Eu não participo desse processo, não é? Ok, doutor. Okay. Desculpa, impedimento do desembargador Paulo Reis. Impedimento. Suspeição. Desculpa, suspeição. Você já atualizou aí, Ed? Pronto. Já, doutor. Está na tela. A sustentação oral é A sustentação oral é do sindicato. É pelo agravante. Eu acho que tem interesse. Tem interesse, sim. Né? Então, com a palavra, o doutor Clóvis. Excelentíssimo senhor desembargador, posso? Não. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Seção Especializada 2 do TRT da 7ª Região, excelentíssimos desembargadores, uma saudação sincera, excelentíssimo procurador, membro do Ministério Público do Trabalho, da PRT da 7ª Região, doutor Gerson Marques. No caso dos autos, caso julgado procedente, o recurso, o tribunal vai garantir o pleno exercício da atividade de representação sindical na fiscalização, na defesa dos interesses aí desses policiais. Nessa questão da competência já foi vencida, nessa parte mais frágil, e atende ao artigo 8º, inciso 3º, e o artigo 37, inciso 6º da Constituição. É algo que pode somar as decisões mais importantes do Brasil atual, em que paira uma grande perseguição ao movimento sindical, e tem vindo aí uma reforma trabalhista, que ela não parou em 2017, e várias MPs e condutas antissindicais inconstitucionais, contra as convenções também, contra os sindicatos e contra os dirigentes, também vai, inclusive, contra o Pacto de São Salvador, aqui da OEA, né, que é matéria da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É algo facilmente comprovado, especialmente aí pela caducidade da MP 873, pelas inconstitucionalidades trabalhistas verificadas pelo STF nos últimos anos, e na confirmação do Brasil por condutas antissindicais. Inclusive, teve o relatório dos peritos, agora de 2020, que manteve o Brasil em um dos pontos, conduta antissindical, e mantém o Brasil nessa lista suja que ele ficou em 2019. O caso que motiva essa defesa de direito sindical por condutas antissindicais praticadas pelo governo do Estado do Ceará, pelo exercício da fiscalização exercida pelos dirigentes do sindicato, do Simpol, porque ele visitava as delegacias. Na ocasião, o superintendente chegou a exarar, inclusive, ato proibindo que eles participassem, e esse ato, que chegou a ser tornado nulo, ele era uma das provas, né? O que foi pedido no processo foi exatamente que o Estado cessasse as condutas antissindicais. É importante, dizia que proibia o exercício da atividade sindical prestada pelo sindicato por meio de seus diretores no ambiente que prestava o serviço, e chegou a instaurar procedimentos administrativos contra os servidores que eram diretores na época. É importante, porque eu acho que uma das situações mais fortes, no caso que a Juíza não percebeu, né, é que o nosso pleito ele é amplo lá no início, exatamente da questão da conduta antissindical, da perseguição aos dirigentes, especificamente por exercer a atividade deles. Tem, inclusive, uma decisão nos autos do saudoso doutor Judicael Sudário de Pinho, em que ele mantinha a competência e dizia que a matéria era exatamente e eminentemente sindical, né? Tanto que o pedido da inicial é isso, né? Pedir para que garanta o exercício da atividade sindical nos ambientes de trabalho e evitasse a punição aos diretores por tal exercício. É importante esse ponto que, se vossas excelências observarem na folha 298 dos autos, nessa decisão do doutor Judicael, ele mantém na folha 300 dos autos, decidiu que evitasse, uma liminar que foi mantida, evitasse a punição de qualquer servidor
por praticar atividade sindical no ambiente de trabalho, sob pena de multa diária de R$50 mil em prol do sindicato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. É isso que ficou na sentença. Veja que o pedido está nesse sentido. O tribunal acabou mantendo essa decisão em 2018, exatamente na situação de vetar condutas antissindicais. O processo transitou em julgado em 16 de maio de 2018, mas, impressionantemente, enquanto estava pendente de julgamento pelo tribunal, se observar a folha 625 dos autos, eu acho que essa página ela é fundamental, porque exatamente em 28 de dezembro de 2017, o Procurador-Geral do Estado exarou um parecer de caráter vinculante, né? E ainda o tribunal não tinha julgado, não tinha transitado em julgado o processo, que foi vitorioso a nosso favor, e ele dizia exatamente um ponto, né, na folha 625. A estabilidade sindical, artigo 8º, inciso 8º, não se estende aos servidores públicos. E ele impôs genericamente a instauração de procedimento de cunho disciplinar quanto a quem se encontre em tal condição. Então, veja que é bem grave, inclusive porque parece que há uma confusão do Procurador-Geral do Estado com relação à questão de vedação da sindicalização aos militares. Essa vedação não está estendida aos policiais civis. E ele coloca a instauração de processo genérico, quer dizer, ele está desrespeitando a decisão da Justiça do Trabalho, um processo que ainda estava pendente de julgamento pelo tribunal. Aí, em dezembro de 2017, ele faz genericamente isso que, como tem caráter vinculante, é do Procurador-Geral do Estado, está se estendendo para todas as atividades eminentemente sindicais dos policiais civis, e gera um precedente muito lesivo, né, para a categoria. Né? Quer dizer, o problema desse parecer, o problema do descumprimento e as datas, né, folha 625, nós temos esse parecer genérico vedando a atividade sindical com a imposição de procedimentos administrativos contra quem, porventura, estiver na atividade. Por isso que é importante olhar a folha 625. Né? E exarado em 2017, quando o tribunal só foi julgar o caso em março, né, 26 de março de 2018, está na folha 367 do processo. Né? O trânsito julgado foi em maio de 2018, quer dizer, no auge da vigência das decisões, que tinha uma multa de R$50 mil contra o Estado, por conduta antissindical, o Procurador-Geral do Estado exarou esse parecer, e desse parecer surgiram, estão ainda em tramitação, processos contra diretores da época, nem são mais diretores do Simpol, e estão aí perseguidos por essa situação. Quando nós vimos isso, como só tinha transitado e julgado depois, como o parecer do procurador é vinculante e é do próprio Procurador-Geral do Estado, né, estava ainda pendente de decisão, nós fizemos o pedido de execução da multa. Não era nem tanto pela multa, apesar dos sindicatos estarem com as necessidades, mas pela reiteração da conduta. O processo foi iniciado, num primeiro momento, porque havia uma portaria do superintendente, à época do protocolo da ação, proibindo que diretores fizessem qualquer manifestação sindical dentro das delegacias. Como é que eles iam exercer o mandato deles e a representação? Então, esse era só um documento. E, inclusive, foi, diante da decisão da Justiça do Trabalho, ele foi revertido. E aí, enquanto o Estado do Ceará perde em primeira instância, continua com condutas até mais lesivas do que a primeira portaria, porque um parecer do Procurador-Geral do Estado, genericamente, dispondo que, inclusive, que estabilidade não está para servidor público, e que quem tivesse na condição de dirigente sindical, quer dizer, o parecer é curto, né? Principalmente quando se vê esse finalzinho da 625, mas tem uns efeitos que praticamente acabam sendo erga omnes. Apesar do caso que ensejou o parecer ter sido um caso pontual,
e ninguém discorda, nós vimos o parecer do membro do Ministério Público, foi outro membro, exatamente analisando o caso em concreto, mas ele analisou o caso em concreto do procedimento instaurado. Ele não analisou a natureza do Estado em genericamente ir contra o direito e a liberdade sindical. Essa é que é a questão que está sendo apresentada nos autos. Né? Então, por isso que a gente ficou muito alarmado com essa questão, né? Pelo valor, pelo prazo e pelo caráter genérico da decisão do Procurador-Geral do Estado. Para nós, afeta o artigo 8º, inciso 3º, afeta o artigo 37, inciso 8º da Constituição, afeta a Convenção 135 da OIT, nos artigos 1º e 2º, que fala exatamente no artigo, por exemplo, da 151, que é específica para servidores, diz no artigo 6º da Convenção 151, que devem ser concedidas garantias aos representantes das organizações reconhecidas de trabalhadores da administração pública, de modo a permitir-lhes cumprir rápida e eficientemente suas funções, quer durante as suas horas de trabalho, quer fora dessas horas. Na 135, inclusive, já fala também que os representantes, no artigo 1º, dos trabalhadores na empresa, no caso aí, já falamos da 151, que era específica, né? E na 135 fala que eles devem beneficiar de uma proteção eficaz contra todas as medidas que possam lhe causar prejuízo. E o parecer do Procurador-Geral aí do Estado, né, com todo respeito, foi até nosso professor lá no mestrado, no doutorado em Direito na UFC, mas ele vai num caráter genérico, ele parece equiparar o policial civil na questão da liberdade sindical ao policial militar, conforme a decisão do Supremo. E é um equívoco. E pior, ataca diretamente o que estava sendo decidido na Justiça do Trabalho. Esse parecer, com esse caráter genérico, com esse dispositivo genérico, dizendo, inclusive, que o servidor público não tem direito à estabilidade, né? É muito problemático, e é por isso que nós estamos aqui, nesse momento, realmente pedindo sensibilidade dos excelentíssimos magistrados, do Ministério Público. Quer dizer, esse parecer, apesar de estar analisando um caso, ele traz um parecer vinculante do Procurador-Geral do Estado, afrontando a decisão e indo contra muitas situações. Então, acabamos pedindo isso à juíza da execução, ela não aceitou. Não estamos pedindo um salvo-conduto, tem uma petição aí nos autos dizendo isso, nós não estamos pedindo salvo-conduto. Quando houver desrespeito, quando houver excesso, que ele seja punido, mas sair um parecer do Estado, que já estava sendo processado e estava condenado em primeira instância, para não proibir a atividade sindical, e ele fazer um parecer genérico, inclusive querendo afastar a estabilidade do dirigente por ser dirigente, nós entendemos sim que ele afronta a decisão em primeira instância, a decisão do tribunal, e pior, antes do trânsito em julgado e antes da decisão do tribunal, e depois que o tribunal decidir trânsito em julgado, o Estado mantém os trabalhadores, concluindo, eles continuam processados, tem 2 dirigentes que não estão mais no mandato, que estão processados, e é por isso que nós agradecemos, né, o Estado continua a violar, agradecemos a Vossa Excelência estar escutando, e prestando atenção, ligados a essa questão, porque o Estado continua a violar, prejudicando o processo dos servidores com um forte abalo moral e prejuízo à coletividade. Eu reitero, nos termos da Constituição, convenções internacionais ratificadas, decisões do Poder Judiciário e legislação pátria, o devido provimento do presente agravo de petição, e cordialmente agradeço a Vossas Excelências do Ministério Público, doutor Gerson, e do Tribunal Regional do Trabalho. Satisfeito, presidente. Pois não, doutor Cláudio Renato. O relator, doutor Francisco José Gomes, com a palavra, doutor Francisco José. Muito obrigado, presidente. Pois não, só me permitiria uma intervenção antes do senhor? Eu permito, mas peço ao presidente que ele é que coordena a sessão. Senhor presidente, o senhor permitiria por uma palavrinha? Pois não. Senhor presidente, senhor relator, senhores desembargadores, senhores advogados, eu vejo que já tem um parecer do Ministério Público, um parecer muito em concreto.
Eu gostaria, no entanto, de fazer